Bom, boa noite a todos. Vocês acham que precisa usar o microfone ou tá tranquilo? Microfone. Tá certo. Bom, aqui como já colocaram os canais de acesso, eu fico feliz por ser o primeiro, assim eu não tenho que disputar com outras pessoas lá na lista, né? Então a chance maior de estar aqui. Então vamos lá. Bom, alguns aqui já me conhecem. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Cleison Rios. Eu sou funcionário público de carreira, tá? Tenho aí desde 2000 eu entrei no Estado. Em 2010 passei no concurso de gestor. Trabalho como gestor e hoje eu estou lotado na Secretaria de Segurança Pública, onde eu tenho trabalhado com projetos que envolvem visão computacional e envolve deep learning, machine learning e essas coisas, tá? Então aqui hoje eu vou trazer um pouquinho sobre visão computacional, tá? Eu quero mostrar um pouco a respeito de um projeto que nós trabalhamos na Secretaria. Eu vou explicar qual é o problema, qual foi a abordagem e algumas técnicas que foram utilizadas para isso. Bom, então como eu já coloquei, o objetivo dessa palestra nossa aqui é falar um pouco de OpenCV e como nós podemos utilizá-las em alguns projetos que envolvam a visão computacional. Tem-se em mente que sempre que vai falar em visão computacional vem na cabeça Deep Learning, redes convolucionais e outras coisas. Mas existem problemas que às vezes alguns algoritmos mais simples, implementados por OpenCV e outras bibliotecas, podem atender ao que nós precisamos, sem necessariamente a gente ter que lançar mão de coisas mais complexas e pesadas, como redes neurais, redes convolucionais, essas coisas. E o que eu quero mostrar é isso, como eu pude abordar um problema de visão computacional sem necessariamente o core estar ser relacionado a redes neurais. Qual é o nosso problema, então? Bom, eu não sei se vocês conhecem o Serpro. Ele tem um aplicativo que você cadastra a sua CNH, bem como você cadastra o DUT do seu veículo, tá? Então é um aplicativo onde você consegue ter ali a sua CNH para apresentar ao guarda, sem precisar estar utilizando a sua versão física. A Secretaria de Segurança Pública está desenvolvendo um aplicativo que é semelhante, que é trazer para o dispositivo móvel as RGs que foram emitidas em Goiás, tá? É um aplicativo que já está em fase final de teste. Nós já estamos testando isso com carteiras digitais que já estão sendo emitidas. Internamente a gente pega essas carteiras, valida se quando você tira a foto, se aquelas informações estão mesmo sendo, a validação está acontecendo de forma correta e se está tudo ok, o documento vem de forma digital para o aplicativo. Então esse é o nosso problema, tá? O meu gerente chegou e falou: Cleison, nós estamos trabalhando nesse aplicativo, que é trazer para o dispositivo móvel a RG emitida em Goiás. E nós precisamos incluir uma camada extra de segurança, tá? O que é essa camada extra de segurança? No momento que você tirar a foto do seu RG, você tem a parte da frente, que é onde tem a sua foto, e você tem o verso onde você tem a digital. Quando você tira foto dessas áreas, o que eu preciso? Eu preciso extrair essa foto, preciso extrair a digital da foto que foi tirada pelo aplicativo e no banco de dados e verificar, muito bem, essa foto que eu consegui extrair dessa imagem é a mesma pessoa, é a mesma foto que foi registrada quando o cara foi lá na unidade, tirou aquela fotozinha para a identidade. É a mesma pessoa? É. É a mesma pessoa? Não. A mesma coisa para a identidade. Então, essa camada extra de segurança, além de garantir que as informações que estão sendo digitadas pelo cara no momento de cadastro, é um QR Code, na verdade. Aqui na parte de trás tem um QR Code,
onde ele já indexa todas essas informações e nós extraímos a foto e a digital para falar, ok, essas informações batem com o QR Code que foi lido. Então, esse é o problema que nós temos que resolver. Então, como que eu abordei esse problema? Uma primeira abordagem é utilizando alguns algoritmos implementados pelo OpenCV, sem ser redes neurais, tá? E eu vou mostrar como eu utilizei, como eu criei um pipeline encadeando essas técnicas para conseguir extrair aquelas informações. Quando você tem um problema de visão computacional, eu particularmente, eu gosto de olhar os exemplos, tá? E de uma forma mental tentar identificar ali quais são os padrões, o que eu preciso extrair, como eu vou extrair, quais técnicas eu vou utilizar. Então foi isso que eu fiz primeiro, eu peguei aquelas imagens do aplicativo que foi gerada, o cara tirou N fotos ali para mim e eu comecei a utilizar. Como que o usuário tira foto, qual que é a luminosidade, se está com foco, se está desfocado, qual que é a resolução da imagem. Então eu pego esse conjunto de informações, dou uma utilizada e penso como que eu vou abordar o problema. Eu vou falar a respeito de cada um desses. Bom, eu fiz no Outlook, quando eu trouxe para o Ubuntu aqui, o LibreOffice faz essas cagadas para mim, né? Mas tudo bem. Essa é uma imagem original de uma identidade digital. Eu tive que esconder alguns nomes aí por questão de privacidade. Então, essa é uma foto real que foi capturada a partir do aplicativo que foi desenvolvido, tá? Muito bem. Essa imagem, a hora que ela chega, que ela é tirada pelo dispositivo, na maior parte das vezes é uma imagem de alta resolução, tá? E uma imagem de alta resolução exige um pouco mais de processamento, mais tempo, tá? Então, isso tudo encarece o nosso processamento, tempo de execução do nosso algoritmo. E imagens maiores significa que nós temos uma quantidade de detalhes muito maiores. Mas eu consigo diminuir essa imagem, sempre que eu reduzo imagem eu perco detalhes, mas eu consigo chegar num ponto que a parte de perda de detalhes da imagem não impacta naquilo que eu preciso fazer. Então eu diminuo essa imagem até um ponto onde é aceitável para mim trabalhar, ela não está impactando naquilo que eu preciso fazer e isso agiliza o meu processamento. E eu transformo para tons de cinzas. Por quê? A imagem colorida... Posso fazer uma... Sim? Não sei se o negócio vai ser mais colorido, essas perguntas vão no final. Só uma dúvida. Quando você pega essa imagem, esse processamento está sendo feito localmente ou você sobe a imagem? Por servidor. Por servidor. Não. Tem alguns processamentos aqui que é reduzir um pouco mais a foto para transmitir para o servidor. O pessoal, eles estão tentando quebrar essa foto em vários pedaços para despachar isso de forma em paralela, tá? Mas o processamento mesmo desse pipeline acontece do lado do servidor, tá bem? Então, por que eu transformo para tons de cinza? Primeiro, para reduzir o tamanho da minha imagem. Uma imagem colorida, ela é RGB. Então, eu tenho uma imagem 3 vezes, nós podemos dizer assim, tá? No canal vermelho, azul e verde, para formar a imagem colorida. Quando eu transformo isso para tons de cinza, isso vira um único canal, tá? Então, eu tenho menos dados para processar. E nós temos alguns algoritmos que trabalham com imagens em tons de cinza, tá? Então, eu transformo para tons de cinza para mim aplicar alguns algoritmos que exigem o tom de cinza, bem como diminuir o tamanho da imagem. Bom, eu quero que vocês reparem entre essa imagem e essa. Veja que aqui eu tenho uma quantidade maior de detalhes e aqui ela está embaçada, tá?
Então, o que aconteceu aqui? Eu fiz um processo de blurring. Eu estou suavizando os detalhes da imagem. Por quê? O que me interessa nesse momento é identificar bordas, tá? Porque o que eu quero? Eu preciso extrair essa região do documento. Isso para mim é lixo, isso para mim é lixo, tá? Então eu preciso, de alguma forma, identificar essas bordas para que eu consiga extrair a minha área de interesse. Então, quando eu aplico um processo de suavização, eu faço isso. Eu reduzo os detalhes da imagem, mas em compensação, eu faço com que essas bordas fiquem mais aparentes. Eu destaco essas bordas. Então, em alguns processos, a suavização é importante e outros não. Tá? Então, você precisa, como eu falei, pensar no seu processo e quais técnicas vão ser utilizadas para que você consiga, no final, extrair aquilo que você precisa. Muito bem. Suavizei a minha foto, eliminei uma quantidade de detalhes. Vejam como isso aqui perde detalhes, aqui perde detalhes. Muito bem, uma vez que eu tenho as bordas que estão em destaque, eu aplico um algoritmo para identificar essas bordas, tá? Então veja, onde eu tenho uma diferença de contraste, ele identifica como uma borda. Essa parte, ela ficou aberta. Por quê? Eu não tenho contraste suficiente entre essa parte branca e esse reflexo que havia na foto. Então aqui eu consegui, a partir da minha foto suavizada, identificar essas bordas. Uma vez que eu tenho essas bordas, eu quero identificar contornos. O que nós podemos dizer que é contornos? Imagina essa borda aqui. Ela é contínua, ela é fechada. Então nós podemos dizer que isso é um contorno. Veja, ele identificou onde está em verde, são contornos que foram identificados a partir de bordas que foram identificadas daquela foto. Então eu tenho essa borda bem definida, eu tenho essa borda, tenho algumas outras coisas que parecem lixos, mas são bordas. Eu não disse o que eu queria. Eu disse, identifique para mim todas as bordas que você conseguir encontrar naquele mapa de, contornos, naquele mapa de bordas. Isso aqui, aparece um monte aqui. Se você imprimir tudo aqui, você vai ver isso aqui, um monte de verdinho. Tá? Então agora, a minha área de interesse, que eu quero extrair, eu sei que ela já está aqui. Agora, como que eu consigo tirar essa parte que eu preciso? Eu preciso, de alguma forma, eliminando lixos. Como que eu posso fazer isso? Quando eu tenho um contorno, eu consigo calcular algumas propriedades dos contornos, tá? Existem várias propriedades que você pode calcular e utilizar. Aqui eu estou utilizando algumas simples. Por exemplo, no meu documento, eu sei que a minha largura é maior do que a minha altura, correto? Então, qualquer borda, qualquer contorno, onde a largura seja menor do que a altura, eu elimino, tá? Então, a partir dessa informação de altura, largura, eu já consigo eliminar um conjunto de contornos, porque eu sei que o meu contorno tem esse formato. Bom, já eliminei um pouco. Mas eu eliminando contornos onde a largura é maior do que a altura, eu posso ficar com algumas coisas meio estranhas. Por exemplo, isso aqui, eu posso ter algo assim, aquele filtro, isso aqui passaria, porque a minha largura
é muito maior do que a minha altura. Atendeu ao que eu disse. Mas eu tenho uma taxa de proporção. Olhando aqui, eu sei mais ou menos que a largura é 1,5 mais ou menos a altura. Então eu sei que existe essa relação, largura e altura. E aí eu aplico mais um filtro. Então assim eu vou conseguindo excluir o que eu preciso até ficar com alguns candidatos, tá? Excluí todos aqueles lixos e fiquei com os contornos que têm as propriedades que eu precisava, tá certo? Alguma dúvida até aqui? Então, agora eu tenho isso. Eu rodei vários testes, e eu percebi que sempre que eu chegava aqui neste momento, eu nunca tinha um contorno aqui dentro, tá? Então, a partir de vários testes, eu identifiquei, bom, eu sei que o meu menor contorno vai sempre representar essa área que eu preciso, tá? Então, o que eu fiz? Bom, se eu sei que essa é a área que eu preciso, agora eu já consigo ir na minha foto original e extrair somente isso, tá? Então, veja, eu fiz processamentos na minha imagem preto e branco, mas quando eu chego na área de contorno, que eu estou lidando com essas informações, eu posso usar a minha imagem original. Então, uma vez que eu tenho este contorno que eu preciso, eu selecionei ele, como eu disse, peguei o menor e fiz a extração do que eu preciso, tá? Então, eu fui na minha imagem original e tirei aquilo que eu preciso, baseado nessa informação que eu identifiquei até essa fase. Vamos para um conceito aqui agora de perspectiva. Isso é importante. Veja que quando o cara tirou essa foto, ele tirou a foto com o celular meio deitado. Então, eu não tenho uma imagem que está de cima, tá? Então, quando eu pego uma fotografia de algum objeto que tem uma perspectiva que não está de cima, está de lado, aquela perspectiva pode, de alguma forma, criar uma deformação na imagem, tá? Então, se eu pegar bem aqui assim, de baixo, bem assim de lado, eu não vou ter uma qualidade em perfeição da mesma forma que eu teria tirando de cima. Então, o que acontece aqui nessa fase? Eu extraí essa região deformada e aí nós aplicamos um conceito chamado de homografia para corrigir essa perspectiva. O que isso significa? Vamos lá. Eu tenho a câmera aqui, pegando de lado. Tirei uma foto aqui e tirei uma foto aqui. Tá certo? Eu preciso da imagem de cima, mas eu tenho a imagem de lado. Então, existe um algoritmo baseado em homografia que ele vai criar uma matriz de transformação. Você fala, olha, eu tenho essa perspectiva, mas eu quero essa perspectiva. Ele vai identificar uma matriz de transformação que, quando aplicado a essa imagem, ele converte para essa, tá? Então, eu consigo mudar, fazer a transformação de uma imagem, de uma perspectiva para outra, porque aqui eu corrijo essa deformação que aconteceu por a foto não estar sendo tirada de cima, tá? Em alguns casos, isso pode afetar o seu processamento, tá? Porque quando eu faço essa transformação, essas relações de um ponto a outro, isso muda. Então, imagina uma face. Eu tenho os olhos. Se eu deformo essa imagem de alguma forma, esses espaços podem se tornar diferentes aqui. E na hora que eu quiser fazer a comparação, isso não bate. Eu mudei as proporções, entendeu?
Então, dependendo do problema que você tem, isso é importante. Como é que é feita essa matriz de transformação simples? Como é que ele vai identificar o ângulo? Ele pode estar em vários ângulos possíveis, né? Até chegar a 90 graus. Como é que é feita essa? Vamos lá, mais ou menos. Veja que isso aqui está meio torto, né? Isso aqui não está alinhado. Esse ponto deveria vir mais para cá. Esse deveria subir mais. Aquele outro deveria vir mais para cá, ok? Como que eu fiz essa transformação? Eu peguei uma imagem. Eu falo, eu quero que a minha imagem tenha 5:3, ok? Certinha, alinhada perfeitamente. Aí eu falo o seguinte, olha, este ponto que está aqui, você vai compatibilizar com esse ponto da minha imagem base. Esse daqui, aquele daqui, aquele daqui. Então eu estou falando que esses 4 pontos que estão assim, tem que ser mapeadas para si. Exato, eu tenho pontos bases. Pontos bases. Então, se eu falo que o ponto 2,5 tem que ir para o 3,1, eu quero essa correção, tá bem? E aí você passa isso para a função vai calcular qual que é a matriz de transformação que tem que ser aplicada nessa imagem para que essa imagem seja corrigida, tá certo? Eu vou mostrar um outro exemplo depois que isso fica mais claro. Não tem nada a ver com isso aqui não, mas para mostrar essa questão dessa transformação. Ok, extraí a minha área de interesse, corrigi a minha perspectiva e extraí a minha face. Bacana. Como que eu extraio a face? Agora é um outro problema. Eu tinha um pipeline para resolver isso. Agora eu tenho que criar um outro pipeline para alguma forma extrair isso, tá? Então aquilo que você utilizou lá, provavelmente não irá funcionar aqui. Você tem que desenvolver uma outra técnica, um outro conjunto de técnicas para você conseguir extrair isso. Eu não me lembro o que eu fiz, já tem alguns meses que eu fiz isso, entendeu? Então eu não lembro o que foi que eu fiz aqui. Muito bem. Só mais uma dúvida. Sim. Só a título de... Não sei nem se foi isso que você pensou, mas você já tem as informações dos campos, seria mais lógico você não prever, não. Então, na minha foto, ela tem que estar nesse posicionamento. Aí não posso apenas recortar, a partir do momento que eu já tenho as informações dos 4 cantos, eu consigo chegar nos cantos da foto. Eu poderia dividir isso aqui, né? E pegar esse quadrante. Vamos supor que o canto superior esquerdo esteja na posição XY. Então, XY menos 10 mais 5, chega nos cantos da foto. Mas repara uma coisa. Quando eu faço essas correções, parte da imagem anterior, para mim acontecer essa correção, ela vem para a sua foto. Se tiver muito torto, você viria uma faixa aqui assim, ó. Para corrigir essa diferença, entendeu? Então, se eu tenho alguma coisa extra aqui que veio da imagem original para que esse ajuste pudesse ser feito, se eu tenho menos 10 aqui, isso aqui já pode quebrar, entendeu? Então, assim, são testes que você tem que fazer e falar qual que é a melhor forma para evitar que eu tenha problema durante a minha operação, entendeu? Onde entra a parte de redes neurais? Aqui. Então, nós temos uma rede neural, que é o que faz a validação disso aqui. Qual rede neural é isso? Eu usei uma biblioteca, a Delib. Não sei quem conhece Delib aqui. Tá. Então, o Delib tem uma rede neural treinada para fazer a validação de faces, tá? O cara fez um trabalho de buscar imagens e validar essas imagens de várias pessoas, acho que deu cerca de 3 milhões de imagens.
E ele treinou uma rede no modelo de redes siamesas. O que são as redes siamesas? Eu treino ela de forma a ela calcular uma métrica de distância, tá? Então, quando eu estou treinando essa rede siamesa, eu passo um conjunto de fotos, que é um âncora, que, por exemplo, seria essa. Então, eu passo a âncora com uma imagem dela mesma, uma outra imagem que fala que essa pessoa é a mesma, e passo novamente a âncora com uma imagem que não é ela. Então, a rede ela vai aprender a gerar uma métrica. Sempre que imagens forem semelhantes, ele vai me dar uma métrica baixa. Sempre que imagens forem diferentes, ele vai me dar uma distância alta. Então, foi utilizar essa biblioteca para validar se a imagem que eu tirei da foto bate com a imagem que tem em nosso banco de dados, tá? Então, nós definimos um threshold aqui, que qualquer valor abaixo de 0 ponto alguma coisa, eu considero que é a mesma. A mesma coisa para digital. Abaixo de um threshold, eu considero que é a mesma. Então, threshold da face está ok? Tá. Threshold da digital está ok? Tá. Isso tudo bate com QR Code, uma camada a mais de segurança está validada. Bom, lindo até aqui, né? Teoricamente tudo funciona, bonito. Mas há controvérsias. Por quê? A maior parte daqueles algoritmos que nós vimos até agora, eu tenho valores estáticos lá dentro, thresholds lá dentro. Então eu precisei ir afinando valores para que eu chegasse no resultado que eu precisava. Mas o que acontece? Quando eu peguei essa imagem do fundo que eu passei no meu processo, quebrou, não funcionou. Por quê? Olha só. Vê isso aqui? Eu não consegui ter um contorno ali, porque eu não tive diferenças aqui que fossem suficientes para isso ser uma borda. Então, quando eu peguei esta imagem aqui, o que aconteceu? Essa digital colou nessa parte verde. E eu não tive diferença suficiente para isso aqui ser uma borda. Então, eu já não conseguia mais ter essa área de interesse que eu precisava. Tudo que eu fiz se perdeu. Aí lá vai eu ter que fazer um outro algoritmo para tratar isso aqui. Funciona? É escalável? Não, de jeito nenhum. Bom, você sabia que isso ia acontecer? Sabia. Por que eu sabia? Porque não é um ambiente controlado. Eu não sei a perspectiva que o usuário vai tirar a foto, eu não sei qual é a luminosidade, eu não sei qual é a resolução que ele vai tirar, é tudo variável. Então, como eu posso ter parâmetros já ajustados para um cenário, sendo que aquele cenário provavelmente nunca mais vai acontecer? Vai ser sempre diferente. Então, por que eu fiz isso? Eu queria testar algumas hipóteses. Eu queria fazer alguns testes utilizando um pipeline mais simples do que ir para algo mais complicado, tá? Isso é o que está em produção hoje? Não. Essa aqui foi a primeira versão que eu fiz, como eu falei, para me testar algumas hipóteses. A versão que está em produção hoje, que está implementada, eu não tenho problema de perspectiva, eu não tenho problema de luminosidade, eu não tenho problema com relação à qualidade da foto tirada. Não vamos ter tempo de falar isso. Pode ficar para uma outra palestra para me mostrar essas outras técnicas, tá? Então, esse processo todo que eu mostrei, ele tem as suas vantagens. Ele pode ser usado em vez de usar uma rede neural, em vez de utilizar abordagens mais complexas. Mas quando
quando eu tenho um ambiente controlado. Imagina uma esteira de uma fábrica que você tem uma câmera tirando foto aqui. A velocidade é sempre a mesma, a luminosidade é sempre a mesma, a máquina que está tirando é a mesma. Então, o ambiente que aquela foto está sendo tirada vai ser sempre o mesmo. Então, aqueles parâmetros que eu fiz o tuning deles vai funcionar. Para esse caso aqui, que é tudo aleatório, não. Então, essas técnicas, ela me permite uma velocidade maior de processamento. Ela funciona muito bem para ambientes controlados. Ambientes que não são controlados, aí vem lá as redes convolucionais, ok? Onde eu passo um monte de exemplos de diferentes ambientes para ela aprender as várias diferenças que existem e conseguir de uma forma que tem uma acurácia maior do que uma solução como essa. Então, ali, desvantagens dessa abordagem. Tamanho da foto, luminosidade, o fundo. Se eu não consigo ter contraste do documento com o fundo, como que eu posso gerar bordas, gerar contornos? Então, isso tudo é problemático. Então, são coisas que nós devemos olhar. Bom, o ambiente é controlado, não é controlado? Que técnicas que eu posso usar no ambiente controlado? Que técnicas que não dá para utilizar? E aí nós pensamos esse pipeline. Só mostrar aqui sobre aquela questão da homografia, que eu acho que aquilo é interessante, e para ficar mais claro. Isso é um collab que eu tenho no meu GitHub. Eu estava estudando isso, tentando entender esse conceito e falei, tem que escrever isso para mim não esquecer isso, entendeu? Então aqui, veja, eu tenho uma imagem original, eu crio a minha base como que eu quero que ela seja, então eu falo, olha, cria para mim uma matriz de transformação onde esse ponto deve vir para cá, esse deve vir para cá e para cá. E aí ele consegue criar uma matriz de transformação e eu alterar aquela imagem. Pode ser utilizado para realidade aumentada. Está vendo uma correção de perspectiva? Isso aqui é uma foto tirada de lado de um prédio, mas se eu quisesse ter essa imagem de frente, eu aplico isso. Aquele caso que eu te falei, lembra aqui? Para me corrigir, eu tive que completar isso. E se você tem alguma coisa falando na distância aqui, como você gerou uma informação nova, aquilo pode se perder. Entendeu? Imagens panorâmicas. Quando você vai fazer uma imagem panorâmica, as duas, teoricamente, têm que ter a mesma perspectiva de visão, né? Se você tira aqui e tira aqui, elas têm uma pequena inclinação. Como você ajusta isso para conseguir fazer isso? Homografia. Correção de um documento, fazer o alinhamento de um documento. Colocar essas informações. Aí aqui eu tenho os códigos onde eu implemento algo assim. Então eu peguei essa imagem da piscina, peguei 3 bandeiras, e aí eu tenho minha piscina. E aí eu defino como que eu quero que as bandeiras se encaixem aqui. Então lembra que eu tinha aquela minha bandeira do Brasil aqui. Então o que eu vou ter que fazer? Este ponto vem para cá, esse vem para cá, esse vem para cá e esse vem para cá. Você viu que na minha imagem original é paralelo essas barras. Quando eu aplico a transformação, elas não estão mais paralelas. Então isso eu gero uma deformação na imagem. Baseado naquele novo shape que eu quero, eu consigo mexer nas minhas bandeiras. E aí eu consigo colocar tudo junto. Tá? Então, essa questão de mudança de perspectiva, isso é interessante.
olha o tanto de caso que isso pode ser utilizado, tá? Quando você tem câmeras, várias câmeras trabalhando, muitas das vezes você tem que fazer essa compatibilização de perspectiva para fazer algum processamento, tá certo? Primeiro de tudo, eu não sabia que a autor tinha o AK. Bom, alguma dúvida? Na questão na sua experiência com a tomografia, quando você aplica isso, não sei se já utilizou, um documento mesmo, você precisa extrair texto, você insere muito vídeo, você perde muita informação na foto? Você não perde informação, você pode fazer uma distorção daquilo. E dá muito trabalho extrair o texto depois disso, ou você precisa... Eu estou trabalhando com um colega num sistema para OCR de documento, tá? É de aplicativo. Então, olha só o que aconteceu. Nós pegamos documentos que tem aquela foto perfeita, extraímos as letras e treinamos uma rede a identificar os caracteres baseado naquelas fotos que nós tiramos da imagem perfeita. Ok. Só que a imagem original que veio para a gente é de lado, é de cima, é cortado. Beleza. Corrigimos, fizemos a homografia para alinhar o documento, só que aquela letra distorceu. Passou na rede, não faço a menor ideia do que seja isso. Entendeu? Então agora nós estamos extraindo esses caracteres deformados para também treinar a rede com eles. Para quando eu tiver essas deformações, eu sei que esse caractere deformado parece ser um A, entendeu? Então você gera essa de distorção da sua imagem. Faltou preguiça. Como é que tá o tempo aí? Meu relógio. Que horas são aí? Faltam 7 minutos. Tá bem, obrigado. Bom, ali tinham dúvidas, ali tinham obrigado. Alguém tem dúvidas, alguma coisa? Quem não entendeu nada? Só mais uma perguntinha. Você está fazendo pro documento de Ed, você mostrou a questão de uma foto, aí você faz homografia e tal. Mas isso não vai ser feito um scanner que já é um ambiente controlado? Você tem o seu iPhone, seu Android, você não quer ficar andando com o seu RG. Você vai lá, tira a foto e baixa para o seu celular o documento eletrônico. Então, O próprio usuário. E o usuário você sabe que é ninja, né? Você dá uma tela para ele sem nenhum botão, ele inclui, ele altera, ele faz o que ele quiser. Faz tudo. Porque a CNH ela já vem, né? Ela já vem do Detran mesmo. Eles já fazem uma réplica da sua do lá. Então, assim, É a mesma coisa, mas o processo que eu me lembro quando eu fiz o da CNH, ele pede para você escanear o seu rosto, ele tira uma foto. Não foi assim? não, agora você paga a taxa de R$10. Aí vem a sua CNH física. Aí ela vem com um código. Ok. Esse código, ele já busca no banco de dados lá do Denatran, já traz ela digitalizada, bonitinha, com todos os caracteres. Se eu roubar a sua CNH, eu posso colocar? Não. Não, porque ela está vinculada ao seu número de telefone e ao seu e-mail. Você tem dois acessos. O meu foi com foto, eu tive que colocar a câmera na minha face, ele identificou a minha face, agora ele falou, pisca o olho direito, pisca o olho esquerdo, porque eu posso pegar uma foto sua e colocar, mas ele quer saber se você é real, não é uma foto. Fizeram essa forma, entendeu? O meu eles fizeram só pelo cadastro do meu número de celular na hora, que eu recebi um código de verificação, como se fossem 2 etapas. Aí eu habilitei ele, então, ou seja, a minha CNH dentro do meu celular é só a minha mesmo. E ela já está vinculada a como se fosse uma chave estrangeira. Sim. Se eles quiserem. Foi a forma, exatamente. Então, no nosso caso aqui foi desse jeito, entendeu? Foi uma camada a mais que nós encontramos para validar que eu não estou
colocando a sua RG no meu celular, entendeu? Eu quero saber que você é você e... Entendeu? Alguma pergunta a mais? Bom, gente, espero que tenha sido válido, que vocês possam ter realmente entendido a mensagem que eu tentei passar, mas acho que lá no grupo, tem um link do grupo lá, qualquer coisa é só chamar, no LinkedIn Cleison Rios, me acha fácil lá, e é isso aí, obrigado, viu? Cuidado.